Gente, eu quero te convidar nesta noite para que possamos fazer uma leitura do Salmo 90, a partir do verso 9 e o verso 10 apenas esses dois versos. Salmo 90, versos 9 e 10, que diz assim, ó: pois todos os nossos dias vão passando na tua indignação. Passamos os nossos anos como um conto que se conta. Os dias da nossa vida chegam a 70 anos. Se alguns, pela sua robustez, chegam a 80 anos, o orgulho deles é canseira e enfado, pois cedo se corta. E vamos o quê? Vamos voando. Gente, presta atenção nesse texto que nós acabamos de ler. O ser humano, de fato, ele vive correndo. E quando chega, principalmente nesse período de ano, finalzinho de ano, em todos os lugares se corre muito mais. Porque todo mundo está querendo se organizar para o finalzinho de ano, para as festas de final de ano. Verdade? Mas todos os dias do ano é assim. As pessoas não param. Não param para nada. E às vezes, até dormindo, está sonhando, trabalhando. Sonha que está correndo, sonha que está trabalhando. Agora, toda esta luta é em busca de uma coisa chamada felicidade. Corre-se pelo trabalho, corre-se por causa do pão, corre-se por causa das suas vestes, corre-se por causa da família, corre-se por causa do sucesso. Porque, imagina-se, se eu alcançar isto, eu serei feliz. Verdade ou não? Todo ser humano vive neste frenesi diário. Tem que correr, tem que trabalhar, tem que conquistar. Porque se eu chegar lá, eu serei feliz. Mas aí nós observamos que muitas pessoas conseguiram sucesso financeiro, mas não conseguiram felicidade. Elas conseguiram muitas coisas nessa vida, sucesso em várias áreas da vida, mas não conseguiram felicidade. E elas se vivem perguntando: o que de fato é a chamada felicidade? Verdade ou não? Essa correria, geralmente, ela é tão grande, mas muitas pessoas, quando conseguem alguma coisa, algum sucesso na vida, elas percebem que perderam muitas outras, e coisas importantes. Já vi relato de empresários que correram para poder se dar bem, ter sucesso na sua vida profissional, e depois que chegaram ao sucesso, elas chegaram com arrependimento. Eu consegui chegar aqui, mas perdi minha família. Eu consegui chegar aqui, mas perdi a saúde. Eu consegui chegar aqui, mas tive grandes prejuízos na vida. Se eu pudesse voltar, eu faria diferente. Mas voltar atrás não se consegue. Mas você pode mudar o contexto onde você está vivendo. Você pode começar de novo de onde você está ou de onde você parou. Esse salmo que escreveu, ele é atribuído a Moisés. E ele fala da brevidade de nossos dias. Essa brevidade aqui neste mundo. Porque por mais que o ser humano ele viva, ainda é pouco. Ou não? Quem chegou a certa idade, já está nos seus 70, 80, dá para perceber o quanto a vida passou rápida. Quanto tempo, o tempo passou rápido. Ele se lembra da sua infância como se fosse do dia de ontem.
Se lembra da sua juventude, a força que tinha na sua juventude, como se fosse no dia de ontem. Mas agora já está em idade avançada e percebe que o tempo passou. Então, por mais que o ser humano viva, a sua vida aqui é breve. O salmista Davi, ele comparou a nossa vida aqui como uma erva, que ela nasce, bate o sol forte, ela murcha, seca e lançada no fogo. Então, toda esta correria de um lado para o outro, apenas em busca de alguma coisa que se possa construir aqui, não tem tanto sentido. Ah, pastor, quer dizer que eu vou cruzar os braços e não vou lutar, não vou correr, não vou procurar construir alguma coisa, não vou procurar ter sucesso? Não é isso. A questão é, a vida não se resume nisto. Amém? Fala, a vida não se resume em apenas termos sucesso neste mundo. Tem algo melhor e maior preparado para cada um de nós. Aleluias! Gente, o texto que nós lemos, o salmista diz que os nossos dias passam na indignação de Deus. Passam em quê? Na indignação de Deus. Mas o que isso significa, pastor? Passar na indignação de Deus? Sim. O que é indignação? Indignação fala de fúria, e geralmente essa fúria é provocada por algo ofensivo e injusto. Ofensivo e injusto. Então, se os nossos dias aqui na terra passam na indignação de Deus, isso quer dizer que o pecado é uma ofensa contra Deus. E é algo que faz que Deus fique indignado com a humanidade todos os dias. Por isso ele diz que os nossos dias aqui passam na indignação de Deus. Quem diz que nunca pecou e que não peca? Verdade ou não? Então, se o homem está sempre pecando, ele está sempre provocando a indignação de quem? De Deus. E olha que quem falou isso foi um homem que tinha uma intimidade tremenda com Deus, Moisés, que falava com Deus face a face. Face a face ele falava com Deus. Imagina o que é alguém subir um monte, entrar na presença de Deus, onde quem estava de fora só via relâmpagos, fumaça, nuvem, fogo. E alguém olhava e dizia, que é isso? O que é que está acontecendo? Em cima daquele monte, eu imagino uma cena parecida como uma erupção de um grande vulcão. E Moisés está ali dentro. 40 dias e 40 noites. Conversando com quem? Com Deus. 40 dias, 40 noites ele desce. E depois ele volta mais 40 dias e 40 noites. E é este homem que fala que a humanidade, que a nossa vida aqui neste mundo passa, os dias que vivemos aqui, eles passam na indignação de Deus. Ou seja, o pecado que cada um de nós praticamos provoca a indignação de Deus, a fúria de Deus. Por isso você olha para a humanidade e vê tanta coisa ruim acontecer. Ah, é Deus que está fazendo? O próprio ser humano está atraindo tudo isso sobre si. Provoca esta calamidade sobre si. Porque a partir do momento que o ser humano ignora o que as Sagradas Escrituras ensinam,
o que é que acontece? Está atraindo sobre si maldição. Agora veja o que a sequência do verso diz. Do verso 9, parte B. Passamos os nossos anos como um conto. Que se conta? Passamos os nossos dias aqui como se fosse uma história que alguém conta, como um conto de fadas. Um conto, uma história. Passou. É rápido. É rápido. Agora, ele diz que a idade média do ser humano é de 70 anos. Aí alguém diz assim, pastor, ele diz que, como é que diz o texto? Os dias da nossa vida chegam a 70 anos. E se alguns, pela sua robustez, chegam a 80 anos, o orgulho deles é o quê? Câncer enfado. Pois cedo se corta e vamos voando. Só que nós estamos vivendo um tempo que pessoas com menos de 70 anos já não está suportando mais a vida. Verdade ou não? Tem gente com 50 anos já não aguenta mais trabalhar. Tem gente que com 60 anos já não suporta mais. Ele coloca 70. Pastor, mas quer dizer que o ser humano só vive até 70 anos? Mas Moisés viveu 120. E a Bíblia diz que Moisés chegou aos 120 anos com todo o vigor do seu corpo e os seus olhos não escureceram. Ou seja, ele não perdeu o vigor também da sua visão. Então como é que ele diz que um homem vive 70 anos? Ele dá uma média. Amém? Hoje nós vemos pessoas aí, na vez ou outra você encontra reportagens com pessoas com 100, com 110, com 120, com 115, 120 anos. O pedreiro está fazendo serviço aqui na igreja, a mãe dele morreu faz 3 anos, com 112 anos. E ele tem 78 anos, sobe em prédios, desce prédio, andame, vai e volta. 78 anos, com todo vigor. É incrível. Está entendendo? Tem muitos jovens que não fazem o que ele faz. Essa é uma realidade. Entendeu? Eu falei para ele um serviço que tem aqui em cima do telhado. Ele disse, pastor, isso aí é fácil de fazer. 78 anos. Entendeu? Então, quando Moisés fala sobre essa questão da idade, ele está dando uma média. Uns morrem com mais, uns morrem com menos. Aí a média daí 70, 80 anos. Amém? Uns podem morrer com mais de 100, outros podem morrer com menos. No final da média de 70, 80 anos. Quem me entendeu, fala glória a Deus. Né? Mas a correria sempre é muito grande diante de todo esse período, né? Durante, né? Toda essa vida tão curta, essa vida tão passageira, vivendo a média aí de 70, 80 anos, podendo passar, nós encontramos pessoas aí com 100 anos, com todo vigor muitas vezes. É claro que você tem que cuidar da sua própria saúde, você tem que cuidar do seu alimento, você tem que cuidar da sua vida, do seu corpo, se você quer ter uma velhice saudável. Se você abusa do seu corpo, você não vai esperar ter uma vida, uma idade avançada com saúde. Entendeu? Sim ou não? Mas a correria sempre é grande diante de toda essa vida passageira. Os dias que se tem aqui na terra nem sempre se aproveita da maneira correta, que de fato é de acordo com o que a vontade de Deus determina. Nós procuramos sempre viver a nossa vontade. Se tem uma coisa que desde o Éden o homem procura fazer, é viver independente de Deus.
E a vida independente de Deus chama-se morte. É sinônimo de uma vida fracassada. Quando você procura viver a sua própria vida e não se preocupando em entender os propósitos, os princípios estabelecidos por Deus para a sua vida, você está procurando o fracasso. Você está caminhando para o fracasso. Por isso é importante que você entenda muito bem isso. Fala, minha vida é passageira. Por isso eu preciso vivê-la da maneira correta. Entendeu? Sim ou não? Agora, diante de toda essa correria, de todo esse frenesi, a procura de paz, a procura de vida, a procura de felicidade, aí você descobre que você chegou aos seus 70, 80 anos, e a felicidade? E a felicidade, pastor? Onde ela está? O que é felicidade? Não é? Infelizmente parece que isso não acontece. Parece que a felicidade não vem. Parece que de fato ela nunca chega. Por mais que você busque, por mais que você corra, por mais que você se esforce, por mais que você esmurre o seu corpo, trabalhando de dia e de noite, não dando sossego aos seus olhos para poder conseguir alguma coisa, e parece que a felicidade não chega. Aí você chega a uma certa idade, você descobre, e quando descobre, que a felicidade não depende daquilo que você tem, mas daquilo que você é. Por que eu disse quando descobre? Porque muitas pessoas morrem e nunca conseguem descobrir que a felicidade não depende do que você tem, mas daquilo que você é. Porque Deus não está interessado muitas vezes naquilo que você tem, mas naquilo que você é. Porque muitas pessoas têm, mas não são nada em Deus. Elas nunca aprenderam a andar com Deus, elas nunca aprenderam a fazer a vontade de Deus, elas nunca aprenderam a se submeter a Deus. Elas têm bênção, elas têm sucesso muitas vezes, elas têm dinheiro, elas têm propriedade, elas têm carro, elas têm tantas coisas da vida, mas não são de Deus. Pastor, como é que o senhor pode dizer que eu não sou de Deus? Porque quem é de Deus se submete. Quem é de Deus rasga o seu coração diante do Senhor. Quem é de Deus é serva. Quem é de Deus não vive para si, vive para Ele. Amém? Quem é de Deus não vive uma religião. Quem é de Deus não busca os seus próprios interesses. Quem é de Deus, de fato, busca os interesses de Deus. E até quando ela busca os seus sonhos estão ajustados com os sonhos do seu Deus. Por quê? Porque os seus sonhos precisam combinar com a vontade do seu Criador, do seu Senhor, do seu Pai. Amém? Se ela sabe que Deus não está nesse negócio, se ela sabe que Deus não está nesse sonho, se ela sabe que Deus não está nesse projeto, ela diz: não posso conseguir, não posso prosseguir, eu não posso continuar sonhando, porque Deus não está neste sonho. Ela sonha até o dia que ela descobre que Deus não está no sonho dela. E procura buscar os sonhos de Deus para a sua vida, que esses são os melhores. E é aí que está a verdadeira felicidade. Aleluias. Dr. Myles Munroe, pastor lá das Bahamas, já falecido,
Ele diz, em uma das suas célebres frases, ele dizia o seguinte: enquanto você não descobrir o propósito da sua existência, você não será realizado. Enquanto você não descobrir o propósito da sua existência, você não será o quê? Realizado. Você não terá felicidade, porque a verdadeira realização ou a verdadeira felicidade é quando você aprende o que é o propósito. Qual é o propósito da sua existência? Porque você nasceu, onde nasceu, por que nasceu? Por quê? Deus tem um propósito em tudo, inclusive onde você nasceu. Amém? Entenda isso. Deus não fracassa em absolutamente nada, Deus não erra. A nossa verdadeira felicidade está em Cristo. Então o que fazer, pastor? Lembre-se da frase: a nossa vida é o quê? Passageira. Fala. Nossa vida é o quê? Ela passa, é rápido. Veja que a Bíblia nos fala sobre esse tema. O que fazer, pastor? Tiago 4,14, olha o que diz: digo-vos que não sabeis o que acontecerá quando? Quem sabe o que vai acontecer amanhã? Você pode ter uma ideia, né? Amanhã de manhã eu vou levantar, eu vou para o trabalho, tem esse compromisso, tem aquele outro. Certo ou errado? Sim ou não? Eu tenho um compromisso com o cliente, meu patrão disse que amanhã eu tenho que chegar a tal hora. Mas você não sabe o que de fato vai acontecer, o que o dia de amanhã te aguarda. Você não sabe. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã. Por quê? Que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois o quê? Fala, a nossa vida. Vamos personalizar isso aqui. Fala, a minha vida é um vapor que aparece por um pouco. É um vapor que aparece por um pouco. E depois, ou seja, acabou. Por isso nós não sabemos o dia de amanhã. Se esse vapor ainda vai estar forte, se ainda vai existir, ou se já desvaneceu. Verdade ou não? Pastor, eu quero envelhecer. Eu também. Eu quero chegar aos 100 anos, pastor. Glória a Deus. Eu também. Mas com toda a força e vigor. Se é para estar dependendo dos outros, não quero. Amém? Mas nós não sabemos. Nós não sabemos se o dia de amanhã nós vamos estar vivos. Nós não sabemos se vamos dormir e vamos acordar. Nós não sabemos. Nós não sabemos se esse vapor vai continuar. Por isso nós precisamos depender unicamente de Deus. No curto tempo, no curto espaço de tempo que vivemos neste mundo, precisamos depender do nosso Deus, que é a nossa fonte de vida. Não há vida fora dele. Não há. E jamais haverá. Nós só precisamos nos conscientizar disso. Olha o que Jesus diz em Lucas 12,16. Propôs-lhe uma parábola dizendo: a herdade de um homem rico tinha produzido com abundância. Ele arrazoava consigo mesmo dizendo: que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos? E disse:
farei isto. Derrubarei os meus celeiros e edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. Direi à minha alma: alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhes disse: louco, esta noite te pedirão tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e é rico, e não é rico para com Deus. Olha só, Jesus, diante da multidão, está ensinando, está pregando. Ele diz: um certo homem, ele disse homem rico, fala, homem rico. Ele era rico, ele era um grande produtor, empresário do agronegócio. No ano daqueles anos que ele plantou bastante e a sua plantação produziu muito. Ele disse: não tenho onde guardar tudo, vou construir novos celeiros. Ele construiu celeiros maiores e guardou toda a sua produção. Depois que estava tudo guardado, ele parou e começou a falar para si mesmo: minha alma, você agora tem para muito tempo. Você conseguiu muito tempo de colheita, tem muita fartura. Agora pode descansar, pode ficar tranquilo. Ele estava dizendo para ele mesmo: eu trabalhei, eu me esforcei, eu não tive tempo para muitas coisas, para minha casa, para Deus, para a família, mas agora eu tenho muita coisa e posso descansar. Aí Jesus disse que naquela noite ele ouviu uma voz, e aquela voz dizia: louco, hoje à noite você vai morrer. E o que você produziu, para quem é que vai ficar? Gente, o que é que Jesus quer ensinar com isso? Que não devemos ter reservas? Não, não é isso. O que que Jesus está dizendo? É que nós não devemos trabalhar? Também não é isso. Jesus está dizendo que é pecado ter riquezas? Também não é isso. Então o que que Jesus está dizendo, pastor? Simplesmente ele está dizendo que se a nossa vida se resume apenas nisto: trabalhar, construir, juntar, para quando chegar algum dia, aí eu vou descansar. Jesus nos chama de louco se nós ocupamos toda a nossa vida aqui só nisto. Por quê? Porque a nossa vida é breve. Se nós não construímos em Deus, nada poderemos desfrutar. Fala misericórdia. A história conta que os faraós, quando morriam, eles costumavam levar consigo os seus bens. Eles construíam as pirâmides, colocavam lá cereais, eles colocavam lá roupas preciosas, eles colocavam lá ouro, eles colocavam lá toda a sua riqueza, porque dizia: na outra minha vida eu vou precisar de tudo isto. Aí depois vem, os ladrões das pirâmides, escavando e roubando todo o ouro daquelas pirâmides do Egito. Gente, nós precisamos cuidar da nossa casa, precisamos cuidar da nossa vida, precisamos trabalhar, precisamos ter tempo para cuidar da nossa família. Isto é bênção, e trabalho não é maldição, trabalho é bênção.
Trabalho é bênção. Agora, nós precisamos compreender algo muito importante. Se eu levo a vida apenas para juntar as coisas, eu conheci pessoas que quando saía de casa, ele dizia para a esposa e filhas: hoje não põe feijão no fogo, viu? Porque ele não estava em casa para comer. A esposa e filhas e os filhos não podiam comer feijão quando ele não estava em casa. Se vire do jeito que você quiser, mas não faça comida hoje. Eu conheci pessoas assim. Entendeu? Eu conheci pessoas que juntaram, e essa mesma pessoa, quando ela morreu, e morreu jovem, 53 aninhos apenas, deixou um mundo de casas construídas. A viúva só conseguiu uma parte, porque as outras ela não sabia nem onde era que estava, porque ele construía as casas e não falava para a esposa, para que ela não soubesse o que ele tinha. Esse é o quê? Um louco. Um louco. Morreu cedo. E o que levou? Nada. Nada. Está entendendo? Mas você acha que isso é um caso isolado? Não. Muitas pessoas vivem assim. Juntam. Não reserva tempo para cuidar da sua família, para desfrutar com seus familiares, e muito menos não reserva tempo para estar com Deus. A Bíblia os chama de louco, porque a vida passa. É vontade de Deus nos abençoar? Sim. É vontade de Deus nos prosperar? Sim. É vontade de Deus que nós tenhamos alguma reserva? Sim. É vontade de Deus que você tenha o seu carro, sua casa? Sim. É vontade de Deus que você viva bem? Sim. Tudo isso é vontade de Deus, mas não é vontade de Deus que você tenha isso como prioridade. A nossa prioridade precisa ser o Senhor. Amém? Porque são estas construções em Deus que nós levamos para a eternidade. Aquilo que nós construímos apenas neste mundo fica aqui. O apóstolo Paulo, certa vez, ele disse: se a nossa esperança está apenas neste mundo, somos os mais miseráveis dentre os homens. Então, onde está a tua esperança? Certa vez Jesus ele disse: onde estiver o teu tesouro, ali estará o teu coração. Se o teu tesouro está no céu, o teu coração está em Deus. Se o teu tesouro está na terra, o teu coração está aqui na terra. Onde está o teu tesouro? Ou seja, aquilo que é mais importante para você, o que é prioridade para a tua vida, onde está? É onde você vai construir a sua vida. É em Deus ou nas coisas dessa terra? Aquele que vive só para o trabalho e para os seus prazeres, Deus o chama de louco. Salmo 39, 6 diz: agora, pois, Senhor, que espero eu? A minha esperança está onde? Em Ti. Livra-me de todas as minhas transgressões e não me faças o opróbrio ou a vergonha dos loucos. Gente, a minha esperança precisa estar em quem? Em Deus. A minha esperança precisa estar em Deus. Livra-me de todas as minhas transgressões, ou seja, perdoa os meus pecados. Para quê? Para que eu não viva debaixo da tua indignação. Para que eu não viva provocando a sua ira, a sua indignação todos os dias. Me ajude a andar em tua presença, me perdoa os pecados e me ajude a observar a tua palavra. É isso que o salmista está dizendo. Eu quero andar contigo, eu quero fazer a tua vontade. Será se esse é o desejo do teu coração?
Ou o desejo do seu coração é apenas que Deus abençoe você, que apenas ter uma religião, apenas ter bênção, apenas que Deus te dê prosperidade, que Deus abra a porta do emprego, que Deus abençoe o seu casamento? É só isso? Apenas que Deus cure as suas enfermidades? É só isso? Se é só isso, os seus objetivos são muito pequenos. Deus tem muito mais para você. Que o teu coração esteja inclinado à vontade do Pai, porque todas as outras coisas, as bênçãos virão como bônus, consequência da sua vida com Deus. Amém? Fala, as bênçãos precisam ser consequências da minha vida com Deus. Compreendeu? Se eu busco a Deus, se eu vivo com Deus, se eu tenho sede de estar com Deus, as bênçãos serão consequências. Prosperidade será consequência, paz será consequência, saúde será consequência. Tudo aquilo que você imagina e que você sonha ter, virão como consequência da sua vida com Deus. É por isso que tem muita gente que vive a vida toda só gritando, Deus me abençoa, mas ela não tem interesse de buscar o coração de Deus, de buscar a vontade de Deus, de buscar entender a vontade de Deus para a sua vida, e a sua vida nunca muda. Nunca muda. Quer ser abençoado? Então busca a vontade de Deus para a sua vida. Aleluia! Justamente porque a nossa vida é passageira, nossa esperança deve estar sempre em quem? Em Deus. Lucas 12:31. O que é que Jesus diz? Buscai antes o reino de Deus e todas essas coisas. Fala, o reino de Deus em primeiro lugar. Outra vez. O que é um reino? Reino fala de governo. Por isso que Tiago ele diz, submeta-se a Deus. Se submeter a Deus é buscar a vontade de Deus. Submeter-se a Deus é buscar fazer a vontade de Deus. Buscar fazer a vontade do Pai. Então o reino de Deus em primeiro. Quando você busca o reino de Deus em primeiro lugar, as outras coisas. Quais são as outras coisas? Se você ler os versos anteriores, Jesus está falando de comida, Jesus está falando de vestir, Jesus está falando de morar, Jesus está falando de todas as bênçãos que nós precisamos. Ele chama tudo isso de outras coisas. Ou essas coisas. Isso quer dizer o quê? Se eu busco a Deus, o reino de Deus, todas essas coisas serão o quê? Acrescentadas à minha vida. O reino de Deus precisa estar em primeiro. Aí é importante que a gente lembre de uma coisa, da oração do Pai Nosso. Uma das frases de Jesus, que venha o teu reino e que seja feita. Então, se eu busco em primeiro lugar o reino de Deus, eu preciso estar disposto a entender que no reino de Deus é a vontade dele que tem que ser feita, não é a minha. Que seja feita a sua vontade na terra, como é feita no céu. Então, da mesma forma que a vontade de Deus é feita no céu, eu preciso entender, se quero viver no reino de Deus aqui, eu preciso procurar fazer a vontade de Deus. Aí eu repito o que Tiago falou, submeta-se a Deus. Amém? Submeta-se a Deus. Mas por que isso, pastor? Olha o que diz Davi, Salmo 37, 25. Fui moço,
agora sou velho. Ou seja, ele já estava, quando ele escreveu esse salmo, ele já estava avançado em idade. Eu fui moço, mas agora sou velho. Mas nunca vi o quê? Um justo desamparado. Nem a sua semente, ou os seus filhos, a sua descendência, mendigar o pão, pedir esmola. Gente, naquela época tinha muita gente pedindo esmola. Se você acha que hoje tem muita gente, naquela época tinha muita gente. Muitas viúvas que necessitavam da ajuda dos outros. Muitos órfãos. Mas o que é que Davi diz? Nunca vi um justo, alguém que busca o reino de Deus em primeiro lugar, alguém que procura viver a palavra de Deus, alguém que se submete a Deus, desamparado. E nem os seus filhos pedindo esmola para poder sobreviver. Mas por quê? Porque a consequência da obediência é a bênção. É o cuidado de Deus para conosco. Aleluias. Experimenta se submeter a Deus. Experimenta fazer a vontade de Deus. Experimenta buscar a cumprir o que a palavra de Deus ensina. Experimenta. E veja o manifestar da glória de Deus, o trabalhar de Deus, o cuidado de Deus na tua vida. Experimenta fazer isso. Fazendo isso de coração. Quero te conhecer melhor, meu Deus. Quero andar contigo, meu Deus. A minha vida é curta aqui, eu já vivi tanto tempo, já perdi, já desperdicei tanto tempo. Eu quero andar na tua presença, me ajude, eu quero te conhecer. Experimenta fazer isso. Você verá que Deus virá cuidar de você. Mas a partir do momento que Ele vai te dando direção e Ele vai encontrando em você um coração sincero de andar com Ele, Ele vai abençoando você, vai te direcionando, vai tratando com você, abençoando a sua vida e a sua casa. Aleluia! Glória a Deus! Mesmo naqueles momentos que as coisas parecem que não vai funcionar, você vê a mão de Deus, o cuidado de Deus, o trabalhar de Deus. Mesmo naquele momento que parece que tudo está dando errado e as portas estão se trancando, muitas vezes é o próprio Deus te direcionando para um outro patamar na sua vida, procurando entender o que está no teu coração, se de fato você quer andar com Ele ou não. Amém? Por quê? Porque Deus quer que o seu coração seja dele. E quando o seu coração for dele, Ele vai poder trabalhar com você e em você, cuidando de você, abençoando você e te trazendo, em primeiro lugar, salvação. A salvação é a porta de todas as bênçãos. Amém? Mas por quê, pastor? Porque quando alguém está salvo, está nas mãos do Criador. Entendeu? E quando você está nas mãos do Criador, Ele pode fazer com você o que Ele quer. Ele pode trabalhar com você, em você, e Ele pode te proteger. É por isso que João ele diz: aquele que é de Deus, o maligno não lhe toca. Por quê? Porque ele pertence a Deus. Aleluia! E aqui a gente encerra. João 12:36, Jesus diz assim, ó: enquanto tendes luz, crede na luz, para que sejais filhos da luz. Essas coisas disse Jesus, retirando-se, escondeu-se
deles. Mas quero que você fique apenas com essa primeira frase, primeira parte do verso. Enquanto tendes luz, crede na luz. Para quê? O que é ter luz, pastor? Luz fala de vida. Então, enquanto tendes vida. Luz também fala de oportunidade. Luz fala de conhecimento, de esclarecimento da verdade. Enquanto você tem vida, e enquanto você está tendo oportunidade de ouvir a palavra de Deus, então ande nessa luz, ande nesta verdade. Para quê? Para que você seja filho da luz e não das trevas. Porque quem vive na luz, anda na luz. Quem é filho da luz, é filho de Deus. Sabe para onde vai. Jesus, certa vez, ele diz: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas. Então, quem é filho da luz é filho de quem? De Deus. Fala, filho de Deus. Fala. Então submeta-se a Deus, como diz Paulo, como se fosse como filho amado. Submeta-se a Deus como filho amado. Seja imitador dele. Imite as obras de Deus. Que o teu coração esteja voltado para Deus, para que você possa ser alcançado por Deus e para que a tua vida possa ser transformada.